Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no Salmo 30, versículo 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista começa exaltando ao Senhor Deus, pois havia passado por um momento difícil em sua vida. Ele havia enfrentado uma enfermidade que quase o levou à morte e somente Deus podia livrá-lo e o livrou. Em Salmos 30, versículo 3 diz assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. O salmista clamou ao Senhor, ao Deus que sara todas as enfermidades, e o Senhor lhe deu vida, saúde e uma nova oportunidade de recomeçar em vez de fim. O Salmo 30, versículo 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Clame ao Deus que sara e pode restaurar todas as coisas. Em meio a tempos difíceis que passamos nessa vida, tenha esperança. Olhe para Jesus Cristo e clame, pois Deus age através da oração. A oração é a maior arma da igreja na terra. A oração nos conecta a Deus. A oração é a nossa comunicação direta com Deus e nos ajuda a vencermos as batalhas da vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aproxime-se de Deus, derrame o seu coração diante de Deus. Quando oramos, nos aproximamos de Deus e a chama da fé é acesa em nosso coração. Tenha o seu lugar de oração, onde você se conecta com Deus e desenvolva a intimidade com o Senhor a cada dia mais e mais. Deus ouve e responde às nossas orações. Que a oração seja o seu primeiro recurso diante das provações que passamos nessa vida. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite, ore pelas madrugadas. Deus nunca dorme. Em meio a tempos difíceis, vá a Deus em oração, até você obter a vitória por você e por quem você interceder. Em Salmos 121, versículo 3 e 4 diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus ouve e vê as nossas orações e nos recompensará. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Seja perseverante na oração. Derrame seu coração diante de Deus. O Senhor é a nossa esperança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em meio às provações, lutas e enfermidades, o Senhor
está conosco em todo tempo. Ele está perto de cada um de nós, nos fortalecendo, nos segurando pela mão para atravessarmos os desertos que passamos nessa vida. Em Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Creia, Deus vai transformar a sequidão em mananciais de água viva da presença de Deus. É junto a Jesus Cristo, em comunhão diária, em oração, em estudo da palavra, em adoração e com o coração contrito na presença de Deus, que a sequidão se transforma em mananciais de água viva na nossa vida. Em João capítulo 4, versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Os desertos que passamos nessa vida, onde somos esmagados, quebrados, muitas das vezes por causa do pecado, assim como Davi expressa no Salmo 51, é aonde Deus quer que o que há de melhor na nossa vida cresça. O deserto é a escola que nos prepara, aperfeiçoa e capacita para os propósitos e projetos do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. É no deserto das provações que mais buscamos a presença de Deus, que mais temos fome e sede de Deus, e é no deserto que nos encontramos com o Senhor, onde somos transformados, renovados, fortalecidos, alegrados e ungidos pelo Senhor. Em Salmos 51, versículo 12, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É nos processos e provações onde somos prensados que o melhor de cada um de nós é extraído, assim como o azeite que é extraído das azeitonas. Na antiguidade, as azeitonas eram postas na prensa para que o peso da alavanca e das pedras que imprensavam as azeitonas, o azeite, fosse extraído, onde o primeiro azeite extraído era o mais puro, que era usado para cerimônias de unção e consagração. E depois era extraído o azeite para a alimentação, para a iluminação e para a fabricação de sabão, para a limpeza. Deus tem nos chamado, escolhido e capacitado para anunciarmos o Evangelho. É o Espírito Santo que nos capacita para pregar as boas novas. O azeite é símbolo do Espírito Santo e da unção. Temos o Espírito Santo e precisamos mantê-lo aceso com comunhão diária com Jesus Cristo. E assim mantermos as nossas lâmpadas acesas e sermos fortalecidos para combatermos o bom combate e sermos úteis na obra do Senhor. Em Isaías 61, versículo 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus, quando começou o seu ministério, citou este versículo em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, e aplicou a si mesmo. Esse também é o propósito da igreja na terra, que é de pregar as boas novas e ser instrumento nas mãos de Deus em meio a tempos difíceis. Esse propósito continuará sendo cumprido enquanto estivermos nessa terra. Deus nos criou para fazermos a diferença em nossa geração. Há uma missão especial para cada um de nós. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. O salmista recebeu mais uma oportunidade de cumprir a missão e de anunciar a verdade. Em Salmos 30, versículo 9, diz assim: Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Que o nosso maior desejo, diante das oportunidades que o Senhor nos concede de viver nessa terra, seja de anunciar e viver a verdade, seja de compartilhar o conhecimento da palavra de Deus e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida de dedicação a Deus. Deus nos criou para um propósito e para cumprir esse propósito. A nossa vida está nas mãos de Deus e é Ele que nos mantém vivos para cumprir esse propósito. Em Jó, capítulo 12, versículo 10 diz assim: Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. É em Deus, se aproximando de Jesus Cristo através da Bíblia, da oração, da adoração, que descobriremos o nosso propósito nessa terra. Nada pode impedir os bons propósitos do Senhor em nossa vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As provações vão passar. Até o cumprimento das promessas, podemos passar por um momento de provações, de lutas, mas viveremos o favor de Deus por toda a vida. A alegria da manhã retornará e essa manhã permanecerá para sempre. Em Salmos 30, versículo 5 diz assim: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que haja sempre um louvor em seus lábios, enquanto louvamos ao Senhor com a nossa vida e com os nossos lábios. Deus está trabalhando, agindo, livrando, curando, sustentando e alegrando o nosso coração. Encha-se do Espírito Santo, louve ao Senhor. Em Salmos 71, versículo 8 diz assim: Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.
Em Salmo 42, versículo 8, diz assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ajuda-nos, Senhor, em meio a tempos difíceis, a louvar o seu nome com a nossa vida de dedicação, de oração, de adoração a Ti, Senhor. Pois enquanto nós louvamos o Senhor, Pai, enquanto nós louvamos o Teu nome, o Senhor trabalha em nós, por nós e através de nós, Senhor. Senhor, que em meio às enfermidades, que em meio a lutas e provações que passamos nessa vida, Senhor, possamos clamar a Ti em oração, pois o Senhor nos ouve e o Senhor responde às nossas orações. Senhor, que possamos orar mais, orar pela manhã, orar à tarde, orar à noite, orar nas madrugadas, orar pela nossa família, orar pelos nossos familiares, orar pela nossa nação. Senhor, que possamos orar mais, Pai, clamando a Tua intervenção sobre cada vida, Senhor. Senhor, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor guarda o seu povo fiel e cuida de cada um de nós, que em meio a tempos difíceis, Senhor, possamos olhar para Ti e dar o nosso melhor para Ti, Senhor, que possamos dar o melhor no reino, que possamos dar o nosso melhor para o nosso próximo, Senhor, amando, Senhor, o nosso próximo, ajudando, Senhor, perdoando. Que a cada dia, Senhor, possamos ser semelhantes a Ti, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor cura enfermidades. E nós cremos, Senhor, na cura, no milagre, na restauração de vidas. Senhor, a cura que o Senhor já nos deu, Senhor, é para testemunharmos a Sua palavra e o Seu grande amor por cada um de nós. Que o Seu nome seja louvado, Senhor, adorado, que haja sempre um louvor em nossos lábios. Senhor, que os dias difíceis cessem em nome de Jesus, que amanhã chegue em nome de Jesus e que as promessas, Senhor, se cumpram na vida de cada um que tem Te clamado, que tem Te buscado, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.